encontro de gerações, a gente convidou o jornalista Sérgio Brandão, do Projeto Ver Ciência. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Para mim é uma honra ter sido convidado pela professora Maria Isabel Landim para ser entrevistador, intermediador desse encontro de gerações. E realmente é um momento muito... vai passar aqui uma tarde, alguns momentos muito agradáveis, né? Eu aqui no caminho, nós fomos almoçar agora há pouco, no caminho do restaurante aqui, do Zoologia, o João já nos brindou com o avistamento de uma alma de gato. Eu nem sabia que existia esse pássaro. Ele conhece realmente tudo. E para intermediar isso que a gente está chamando de um encontro de gerações, a gente convidou o jornalista Sérgio Brandão, do Projeto Ver Ciência, para intermediar esse bate-papo. Eu era bem pequeno e meu pai me levou no jardim botânico. Eu gostava de animais já, só que eu não me interessava tanto pelas aves. Só que ele me levou no jardim botânico nesses encontros de ornitólogos que tem mês em mês, porque eu pensava que eu ia curtir um pouco ver os pássaros. Aí eu comecei a gostar muito dos pássaros, eu fiquei observando, estudando e fiquei ganhando novas câmeras e indo em lugares só para isso. Tipo o Pantanal. Eu queria muito ir ao Pantanal só para ver pássaro, aí eu consegui ir em 2009, nas férias de junho, fiquei 2 dias lá, tirei mais de 1000 fotos, a maioria de pássaro. E eu ainda gosto muito de pássaro. Faz um pouco tempo eu tinha parado só por uma semana, assim, um mês, muito pouco tempo. Aí depois meu irmão Antônio começou a gostar e eu ajudei ele e hoje ele também observa pássaro comigo. Aí ele gosta de ir na Floresta da Tijuca, essas coisas, para ver novos pássaros. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, dizer que hoje, para o Museu de Zoologia, a gente pode considerar que é um dia histórico, é um dia que vai ficar marcado na história, especialmente da seção de aves do Museu de Zoologia. Então, queria agradecer enormemente a presença de vocês, agradecer a presença de todos que estão compondo a mesa aqui, né? O João, o Luiz, que é um parceiro já antigo da coleção, e especialmente o Rolf Grandsal, que motivou, né, que foi o grande catalisador desse encontro nosso aqui hoje. E aí nos dá mais prazer ainda ver que a ornitologia, ela continua viva nessa área com pessoas como o João, né, que começou com 7 anos de idade a observar aves e hoje vem aqui para o museu e vem me fazer perguntas que eu tenho que prestar atenção nas perguntas dele. Ele me manda e-mails com discussões que você tem que falar, olha, ele está estudando, né? E isso dá muito prazer da gente poder perceber que a nossa disciplina, a ornitologia, se mantém viva, né? Então, dessa lista aí, por que você, de todos os animais que teu pai te levou lá, quando você começou a se interessar pela bicharada, por que você escolheu as aves em particular? O passeio era de aves e a maioria das aves que a gente viu eram bonitas. Aí eu gostei muito das aves, assim, no voo. Meu pai até fez um texto sobre isso. Olhar e não ver, o nome. Mas você também se interessa por outros animais ou é mais aves? Eu me interesso por outros animais, mas por mais aves, bem mais aves do que outros. A ave ganhou 5 pontos. A gente podia começar com o João, com a apresentação dele, depois a gente passa para o Luiz, né, e finaliza com o Rolf, porque a gente já sai e já faz o lançamento do livro. Acho que fica interessante assim, né? E aí com o João, basicamente, ele vai contar um pouquinho, ele vai mostrar, ele é um fotógrafo, né? Ele tem documentado as espécies de aves que ele tem observado através da fotografia. Ele trouxe a caderneta, mas o que depois ele pode mostrar, mas a gente está com as fotografias aqui. E é interessante porque quando o João, a gente se conheceu pela primeira vez, a Isabel intermediou o contato e falou, olha, tem um rapaz que está muito interessado em aves, queria vir aqui no museu e queria conhecer a coleção. Eu falei, olha, qual a idade? Ele falou, tem 8 anos, na época tinha 8. Eu falei, olha, explica para ele que é uma coleção científica, né? Aqui ele vai ver, ele não é um zoológico, ele vai ver um monte de bicho morto. Aí eu falei, ele vem, deixa ele vir aí.
chega o João aqui num sábado à tarde, né? E foi impressionante, assim, foi uma coisa que me tocou bastante. Lembrei, deveria ser a sensação que o Rolf sentiu quando o pai trazia os gaviões e os bichos para preparar, e que eu também tinha quando eu era pequeno. Ele esfregava as mãos de alegria e ele falava assim: eu quero ver agora o Arpelietos coronatus. Eu falava: mas o que esse menino está falando, Arpelietos coronatus? Como assim? Agora eu quero ver o Trovão Surrucura, mas do Sudeste, que é o mais bonito. Eu falei: gente, ele realmente estudou e ele sabia os nomes. E por e-mail, ele me mandou um e-mail se apresentando, pedindo para vir na coleção e tudo. E eu disse: tá, o que você quer ver? Né? Tá bom, você está vindo, mas me fala o que você quer ver. E ele listou umas 10 aves, mas não eram aves assim, eu quero ver o pombo, eu quero ver a arara. Não, ele listou 10 aves difíceis. São coisas que você vai achar em rodapé de livro, assim, que é coisa que pouca gente conhece. Então eu fiquei super contente com o e-mail. Eu falei: não, realmente ele está no caminho certo. E aí a gente tem conversado por e-mail com alguma frequência, e a apresentação dele é basicamente baseada em muito do que a gente conversou. Porque como ele tinha facilidade para encontrar os ninhos das aves lá no Rio de Janeiro, eu falei: olha, começa a acompanhar a biologia reprodutiva das aves, que é um assunto fascinante, né? Então ele vai trazer aí para nós, já está mais ou menos no jeito, algumas das fotografias que ele tem, porque você só fotografa na natureza, né? Você só fotografa os bichos quando você está em campo, você não fotografa em cativeiro. A maioria das vezes é isso. Dentro de gaiola eu acho horrível, porque um foco é o ruim, porque tem aquelas coisas na frente. Eu tinha um papagaio, eu de vez em quando tirava foto dele, só que eu só fechava a gaiola quando era hora de dormir, ele vivia de gaiola aberta. Janeiro ele foi embora. Porque... O que você me conta dessas duas fotos aí? Essas fotos aí eu fiz na fazenda dos meus avós, que tem uma biodiversidade de 109 espécies. 109 espécies. 109 espécies diferentes de aves, que eu estava listando porque eles vão tentar transformar a fazenda em uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, lá em Paraíba do Sul. E tinha muitos ninhos lá na época de primavera. Essas duas fotos aí, eu acho que eu fiz na mesma época, no feriado de finados. Essa do Sabiá Barranco, aquela do Sabiá Laranjeira. São fotos muito comuns lá. Mesmo assim, de achar ninho também é muito fácil. De vez em quando fica mais fácil achar os ninhos do que os pássaros, na época de primavera. Mas de vez em quando os pássaros estão lá espreitando o ninho, mas eles não acham nada demais tirar umas fotos de perto do ninho. E essas aqui agora? Essas a gente acompanhou, né? Essas aí eu acompanhei, porque foi quando eu passei um mês inteiro lá na fazenda. Aí deu pra acompanhar esses pintaciclos que estavam fazendo ninho. Esses daí já eram mais difíceis, estavam em cima de um pinheiro. Eu tinha que subir uma escada para tirar foto. Mas eu não vi os pais cuidando, mas eu vi eles crescendo assim. Eu ia lá mais ou menos assim, de 3 em 3 dias, para ver como é que eles estavam. Eu peguei 2 dessas fotos no começo e no fim, para ter uma ideia da diferença de filhote, todo felpudo ali, e aqui já não tem penas. Só que esse daí eu não vi aprender a voar. Não vi. Eu acho que eu fui embora antes. Esse daí da tesoura, aquele lá da tesourinha estava bem mais fácil do que o de antes, porque a árvore era mais ou menos da mesma altura, mas o galho era seco e o ninho estava preso assim, fácil. Eu só tive que subir uma escada. Esse daí, a dona do ninho viu. Eu tirei foto dela também. Como é que você sabe que de coleirinha é esse? Esse? É. Porque eu também vi o pai. Ah, você viu o pai. Porque não dá pra identificar ele, né? Não dá pra identificar a fêmea. Esse eu acho legal, contar a história desse livro. Acho que sempre vale a pena você contar desses 2 filhotes. Porque esses 2 filhotes eu vi voar. E foi antes de eu ir embora. Quando eu cheguei lá na fazenda, assim, esse ninho já estava lá e me avisaram que eles estavam lá, e os filhotes estavam bem pequenininhos ainda. Eu acompanhei desde que eles eram filhotinhos, mas não ovo, até eles aprenderam a voar. Esse eu vi aprender a voar. Eu vi eles aprendendo a voar.
E essas fotos eu pude tirar porque eu não estou invadindo o território do pássaro. Esse ninho daí está em uma samambaia, ele invadiu o meu território. Esses dois pássaros já é outra coisa, porque não é ninho, mas eu também gosto de tirar foto de pássaro. Israel Fatornes, que tem lá na fazenda, também é muito comum, ele de vez em quando aparece lá naquelas samambaias, só que acho que tem flores. E o pica-pau eu já tirei no Jardim Botânico do Rio. E ele também é meio comum por lá, mas é difícil de tirar foto dele porque ele se mexe muito. Desse daqui também, só que ele tem um voo mais lento. E dá pra perceber porque o canto dele é bem diferente. E o que você acha do Wikiaves? Eu acho o Wikiaves bem legal. Eu acesso ele quase toda manhã e noite. Pra ver os textos. Tucano-toco, eu adoro essa espécie. Minha mãe também gosta dela. Meu irmão até tá com um bichinho de pelúcia ali, ó. De tucano-toco. Dai, o nome dele é Dudu. Aqui. O que você vai falar, Dudu? Nada. Saíra sete coisas eu também gosto muito dessa espécie. E ela aparece lá em uma planta chamada coroso, que são umas palmeirinhas cheias de espinho, que eles adoram. Ela é muito comum lá no Jardim Botânico e a palmeira do Tucano-Sul é bem... Eu acho que é a palmeira mais próxima do coroso. Só que a diferença é que uma é muito alta e outra é bem baixinha. São vizinhas. Ô João, eu estou impressionado não só com o seu conhecimento de ornitologia, mas com a qualidade do teu trabalho de fotógrafo. Quem é que te ensinou a fotografar? Eu aprendi sozinho, mas eu também estou tendo umas aulas de João Quintal e minha mãe é fotógrafa. Só que ela não fotografa pássaro muito bem, porque ela tira foto de estúdio. Aqui não é uma câmera. Isso é um binóculo, isso daqui é a minha câmera mais nova. Essa que você usou? É, essa que eu usei nessas duas. Só que as fotos mais para trás eu peguei uma outra menor, que foi a minha câmera que eu mais usei. Porque eu também já tive uma outra câmera que era do meu pai, cinzinha, só que eu usei ela menos do que... Era parecida com aquela ali, só que era um pouco pior. Mas eu não usei ela muito, eu usei ela na viagem no Pantanal. Foi com ela que eu tirei várias fotos. Lá no Pantanal também tinha os macacos que irritavam muito e a gente fugia deles. Mas a câmera que eu tirei as fotos mais passadas foi a que eu mais usei. Mostra os seus presentes. Ah, obrigado. Quer falar alguma coisa? Não. Presente para a coleção. Foi o Antônio que achou esse bicho. Vem cá, Antônio. Diz de nada pra ele. Vem? Você quer mostrar os seus desenhos? Sim, aqui tem alguns desenhos. Quando eu não conseguia tirar foto, eu era pra... Esse daqui é o meu mais novo, que eu usei na viagem de Guatemala, Galápagos, essas coisas. Mas a maioria que tá aqui, eu não tenho Brasil. Algumas tem, outras não. Mostra alguns pra gente. Tá bom, deixa eu pegar um legal aqui. Senão tinha assim, um parente. João, você grava canto de ave também ou você só fotografa? Você grava? Eu gravo, só que a maioria das vezes eu tenho muito azar na gravação, porque sempre o pássaro tá cantando muito, eu começo a gravação e ele para. Aí ele continua a cantar depois que eu paro e apago. Aí quando eu vou gravar ele para. Aí eu fico um tempão esperando ele, só que ele não canta mais e vai embora. Eu sei. Ah, eu não falei isso. Vira o desenho. Porque eu não disse que eu vi esse daqui. Tava em cima de uma pirâmide maia, a maior pirâmide maia, que tinha lá 75 metros. O falcão de peito laranja.
Que eu vi lá. Esse daqui eu tava com pressa. Que bicho que é? Falcão de peito laranja. Não dá pra ver, não. Essa daqui tá falando de desenho mais caprichado, que eu não tinha câmera ainda, eu tinha que desenhar melhor. Melhor passar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar a apresentação do João agora, vai passar a palavra para o Luiz Fernando e depois a gente vai ter um tempo aqui fora onde a gente pode ver os desenhos, discutir, conversar um pouquinho mais. Mas João, obrigado, foi um prazer ter você aqui conosco nesse primeiro momento. E eu queria chamar aqui para falar um pouquinho para nós. Tá o Rolf lá agora vendo os desenhos do. Pronto, ele agora já arrumou um professor de desenho.